Bom dia, gente. Boa noite, Pintacilgo falando. 4 de agosto de 2023. Esbarrei aqui no botão de pausa e acabei perdendo um pedacinho do vídeo. Vou começar tudo de novo. Não tenho tempo de editar, não quero aprender, ninguém está me ajudando. Eu vou tentar ser rápido. Tive uma janela aqui de tempo para falar dessa falsa direita que já dizia o Olavo de Carvalho. Eu fui a parteira, mas eu não faço parte dessa corja imunda, que é um balaio de gato, né? Grande maioria são semi-analfabetos, né? Gente de baixíssimo nível, uma gente escrota que repete aqueles jargões do governo que passou e fica tirando foco de quem quer adquirir conhecimento da realidade. Só falam de coisa do dia a dia, mas não falam das sociedades iniciáticas que dominam e criaram esse país. Não falam de como o passado é manipulado. Eu percebo certas narrativas em alguns canais até que eu não desconfiava, mas eu vejo que é chato, né, gente? Eu não queria citar nomes, né? Não vou ficar citando também não, mas é um pessoalzinho muito baixo nível, um pessoalzinho que não lê, que não estuda, Isso aqui é só para dar uma distraída aqui, vocês sabem, né? Isso aqui não é um videocast, é um podcast. Para dar uma canalzinho ali à direita, Instituto Mucaraj Brasileiro, muito bom, gente que realmente estuda. Mas você ficar analisando ruído, não tem o menor sentido. Achar que esses caras são todos, 99% dos políticos são marionetes de sociedades iniciáticas com sede no exterior. Sociedades iniciáticas e não iniciáticas. Think tanks, bancos. Você não chega. Tem vários políticos que falaram isso no passado, em entrevista. Um pobre pode chegar ao cargo X? Você fala, não dá, não pode, é quase impossível. Você já tem um funil que é o partido. Você não tem candidatura independente no Brasil, então você já tem o partido que a gente paga, a candidatura do fundo partidário, e você pode se filiar, qualquer um é livre, mas daí é ser aceito como candidato, você pode ser aceito em Cabrobró do Mato Alto lá, né, para ser candidato a vereador, mas alguém aqui que está ouvindo essa besteirada que eu estou gravando aqui pode... Aí, filho do presidente da Colômbia preso por lavagem de dinheiro, meu Deus do céu. Alguém aqui acha que pode concorrer à Prefeitura do Rio de São Paulo? Senado? Alguém acha que isso é possível? Canal aí, Checkmate Global, recomendo muito. Alexandre Costa, grande estudioso, recomendo muito, apesar de que ele é muito prolixo, fala muito rodapé de página. A gente tem que aprender a raciocinar em blocos. Então, o que é raciocinar em blocos? Quando você percebe que alguma coisa de uma determinada emissora de conhecimento, um canal, qualquer porcaria dessa, quando você percebe que ele deixou de ser confiável porque mudou o discurso, mudou a narrativa, ou porque falou uma merda absurda, pelos frutos se conhece a árvore, você tira a confiabilidade daquele emissor. Então, é uma fonte não confiável. Pode vir coisa verdadeira dele? Pode, mas você já classifica na sua mente. Esse cara não é confiável por conta disso. Outra coisa, eu sugiro que vocês sempre melhorem a qualidade do português que vocês falam, leiam e escrevam, porque eu não assisto vídeo de semi-analfabeto, não recomendo que vocês assistam, porque o cara quer me convencer de alguma coisa, ele primeiro aprenda a falar a língua materna dele. Percebam?
Então eu vejo esses elementos aí na imprensa falando esse bando de asneira e pseudo-imprensa, né, cara? Eu não sei nem que. Pelo amor de Deus, cara, tá. O Pondé é um cara bacana, fala uns negócios interessantes. Aí, esse outro aí, não vou dizer o nome não. Alan Frutuoso, mexeu, se fudeu, fala. É um jornalista aí, fala coisa do dia a dia. Eu vejo que o dia a dia político brasileiro é só pra te dar dor de cabeça, te dar raiva. Era melhor a gente estar vendo aí investimento, fonte de renda alternativa, sair do Brasil, meios de imigrar, do que a gente está perdendo tempo com política partidária, né? A gente tem que adquirir conhecimento. E tudo isso que eu estou falando para vocês, há 100 anos atrás no Brasil, isso era de conhecimento comum. Se você ler a obra de Gustavo Barroso, tá tudo lá, não tem nada que eu estou falando que ele não falava, que era de conhecimento comum do brasileiro, que existe uma determinada turminha de narizinho grandão, os narizinhos mais ou menos grandinho, uma turminha que adora dinheiro. Se você vê lá a escolinha do professor Raimundo, como é que é? Seu Samuel Blaustein, lembram? Isso seria proibido hoje em dia. Vejam lá, gente, escolinha do professor Raimundo, né? Não tá muito no passado, não. Isso ficou mais de 10 anos em exibição na sessão da tarde ali, 4h30 da tarde. Entendeu? Então todo mundo sabe. E essa turma, por si só, já é uma sociedade secreta, porque eles não falam com a gente, eles têm um nome para designar a gente, eles chamam a gente por outra coisa. Então essa turma é dona de bancos. E eles financiaram a independência do Brasil, financiaram o descobrimento do Brasil. Fernando de Noronha, que deu nome à ilha, ele era um narigudo. Então, como é? Aí você entra nas mentiras históricas, né? O esquerdista, o marxista, ele diz o seguinte, que para a burguesia, o passado controla o futuro, o presente. E para eles, não, o presente controla o passado, porque eles mudam o passado. Stalin adulterava a fotografia, Mao fazia a mesma coisa, então eles matam os dissidentes, mudam os livros de história. É uma coisa tão absurda que o descobrimento do Brasil, o Pero Vaz de Caminha desembarcou, fez cocô, bebeu água e foi embora. É tão absurdo isso que te ensinam no colégio, ensinam para todos nós, esses marxistas, que não tem. Não, aí ele escreve, em se plantando tudo dá. Mas peraí, ele ficou 3 dias, né? 3 dias ancorado no Brasil, e como é que ele escreve uma carta de páginas e páginas e páginas? E cadê essa carta? Porque que eu tinha um professor de história, de literatura, que ele dizia, isso tinha que ser distribuído, imprimido, distribuído de graça nos colégios. Cadê? É uma dificuldade para você comprar isso. Tem na internet, claro, mas realmente, para você comprar só em sebo. Não acha essa coisa para comprar. E é um documento histórico de importância. Agora, como é que depois essa turminha do narigão, sem vir aqui, eles conseguiram... Luta da direita para registrar. Como é que eles conseguiram... Eles conseguiram negociar o monopólio do pau-brasil. Se eles não conheciam o pau-brasil, é claro que eles sabiam que tinha um pau-brasil aqui. Então a gente vem num poema, agora eu não anotei, tá, durante os meus estudos, eu estou gravando aqui no intervalo, poema do século XIII, falando que as mulheres de bochecha, o rosto, Brasil de Portugal. O Brasil de Portugal era um blush feito com pau-brasil moído, que realmente parece um vermelho escarlate, né? E que se usava para fazer tintura, maquiagem, isso no século XIII. Então esse papo de que o nome Brasil, isso foi uma confusão dos diabos, ninguém tem a... Mas tudo indica que é um nome celta, isso é muito antigo, não tem a ver com pau-brasil. Não tem, isso já era bem antigo. O Brasil, obviamente, não foi descoberto por Portugal em 22 de abril de 1500, isso também é outro mentirada. O Brasil foi descoberto pela Ordem de Cristo de Portugal, que é sucedânea dos Templários,
E os templários, eles tinham uma facção bem diferente em Portugal, que era a Ordem do Templo de Portugal. E teve toda uma confusão aí, que o professor L'Oréal Rocha explica muito bem, de quando o Papa ilegalmente dissolveu a ordem, o Dom Diniz deu o guarita e depois, para evitar a confusão, mudou o nome. E depois eles mesmos brigaram lá dentro, não o Dom Diniz, né? Outros monarcas, e acabaram, esmagaram a Ordem de Cristo de Portugal. Mas não foi o Portugal, a coroa portuguesa, que descobriu o Brasil, foi a Ordem de Cristo de Portugal, que era uma ordem religiosa monástica privada, que atuou, já sabia disso aí tudo e resolveu expandir a palavra. Então, a descobrimento do Brasil foi um negócio muito mais do que interesse financeiro, era um interesse civilizatório. Civilizatório. Então também tem essas críticas, né, que a coroa descobriu em 1500 e não fez nada até o século XVII, até o século XVIII, né? Ficou parado lá também, não tem nexo isso, tinha trânsito entre os dois países e o Brasil também nunca foi colônia. Não tem nada a ver. O Tito Livio Ferreira fez estudo de 1.500 documentos e não encontrou a palavra Brasil colônia nenhuma vez. Porque colônia é quando você tem um povo organizado ali, igual a Inglaterra fez com a Índia. Eles arrebentam com todo mundo e falam, agora vocês vão pagar X por mês e vão botar as leis dele, como era no Império Romano, e agora a gente que manda. Aqui não, tinha as tribos todas espalhadas, não tinha qualquer unidade. Disse, eu não vou saber a pronúncia, e nem todas as etnias diziam isso, mas o Brasil, que alguns dizem que era Piratininga, Pindorama, mas vários índios chamavam o Brasil de Brasilã. Brasilã. Daí evoluiu para o nome Brasil, e que tem alguma coisa a ver, porque é o que traz a luz, né? Brasil traz a luz, porque Brasil de brasa. esse pau está Brasil, olha, Brasil, parece que está pegando fogo, de tão vermelho que é o pau Brasil. Então, essa nomenclatura céltica, possivelmente, tem também aquela tese que eu falei no projeto antigo, de que judeus de alguma tribo perdida vieram para cá 2.000 anos atrás e nem lembram mais direito o que aconteceu e se misturaram com outros povos de Atlântida para formar esse território. Mas assim, gente, quando veio as primeiras caravelas, outros escravocratas também eram daquela religiãozinha lá da Cabal, vieram junto aqui. Vieram junto. E a Ordem de Cristo de Portugal não tinha escravos. E a Ordem de Cristo de Portugal não compactuava com o escravagismo, não tinha escravos, não comercializava escravos. Então, eram outros grupos de interesse que atuaram na escravidão. E percebam que a independência do Brasil só aconteceu porque a princesa Isabel acabou com a escravidão. Porque aquele banana daquele Dom Pedro II, aquele Zé do caramba lá, ele foi um péssimo estadista. Grande governante, mas como estadista foi um péssimo estadista. Foi traído pelos próprios irmãozinhos dele, a cabritada lá. E a cabritada foi manobrando e fez independência no Brasil e em Portugal, como fez no resto do mundo. E agora a gente está aí. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, não sei mais o que eu tinha para dizer hoje. Gustavo Gaia desmonta a demagogia de Lula e ironiza esquerdistas. A verdade machuca a mente e o coração dos nossos colegas da esquerda. Um pessoalzinho que... Gente, aí eu vi um vídeo hoje dizendo que Marx odiava judeu. Também um canal que eu já comecei a ficar meio de pé atrás. O Marx, ele era judeu. Ele mudou de religião várias vezes durante a vida, ou fingiu que mudou. Eles fingem muito isso. Todo Jujuba é bolchevique. Mas eles mudam o nome para não parecerem tão jujubas. Mas quando casa tá lá de quipá, não come carne de porco, observam lá, você futucar a casa deles, sai uma torá lá de dentro, tá bom?
A verdade é essa. Todos esses líderes revolucionários que fizeram a Revolução Russa, nenhum deles o nome é verdadeiro. Marx, Lenin, Trotsky, todos têm outros nomes. Todos são jujubas. Então, não existe coincidência. Marcelo tem encontro com a verdade. Blá, blá, blá. O cara cavucou, né? Não soube. Isso aí também não me desce. É menos pior do que outros, mas também não me desce, né? Eu tive um encontro com o prefeito da minha cidade esses dias, tive que resolver uma questão lá com ele, eu tive a sensação de que ele estava possuído. Porque o pessoal da loja, eles fazem rituais lá e eles convidam essas consciências a entrarem pelo Portal de Prata. E existem alguns filmes sobre isso, claro que é cifrado, né? Não dá, você tem que conhecer a linguagem cifrada para entender. E cara, tem um filme de negão aí, muito bom, não vou saber o nome. Uma cabalzinha lá de milionários, trilhardários, tem médico, tem chácara, tem tudo. Eles sequestram os negão e fazem lobotomia. Abrem a cabeça, eles têm um neurocirurgião, tiram um hemisfério e põem um hemisfério do velho que tá morrendo de velhice, que é milionário. Então, eles dizem o seguinte, é como se o negão lá do Brooklyn, lá do bairro pobre, é como se ele tivesse no banco do carona. Aí, às vezes, da BO, eles botam o cara numa cama para reprogramação. E é exatamente o mesmo quadro da possessão demoníaca. Exatamente igual, assim, os sintomas. Quando o coisa ruim, quando coisa ruim ele tá falando, você não vê traços do hospedeiro, que é o dono do corpo. E quando coisa ruim descansa, o hospedeiro volta. Então fica uma chavinha, liga, desliga. Percebem? Vocês já devem, eu já vi gente assim na rua, já conversei com gente assim. Alguns cracudos, o quadro dito como também esquizofrenia, é mais ou menos isso. Ouvir vozes é a mesma coisa. A medicina dá nome para coisas antigas, né? Como doença. E, bom, algumas podem ser, mas nem todas são. A grande maioria, não sei se a grande maioria, várias têm causa espiritual. Mas quem é ateu ou quem é trouxa jamais vai entender isso, né? Eu estava falando com um colega de trabalho ateu que o cara que inventou, o médico que inventou o ato de lavar as mãos antes de uma cirurgia, o melhor amigo dele denunciou ele como louco, ele morreu no hospital psiquiátrico de Budapeste. Ele morreu lá, foi internado como louco porque ele disse que tinha micro-organismos invisíveis na nossa mão que se proliferavam e causavam septicemia. E naquele tempo não, pra você fazer uma cirurgia, o médico ia lá, dava uma cagada, limpava a bunda com um pedaço de pano usado e ia te fazer a cirurgia. E ele simplesmente inventou lavar a mão com água e sabão. E pagou com a vida por isso. Então, quer dizer, se até isso não tem 200 anos, gente. Se até 200 anos atrás tinha gente que não acreditava que tinha micro-organismo na mão, mas todo mundo acreditava em espíritos, anjos e demônios e de várias hierarquias. E agora ninguém acredita, mas acredita em vida fora da Terra. Percebem como é absurdo? Então, houve uma mudança de programa de sistema operacional da humanidade. Eles estão formatando o sistema educacional cristão do Ocidente para botar esse neopaganismo aí da nova era russa, com pitadas aí de tudo que vocês imaginarem, né? Cristo cósmico, ET, transhumanismo e todo esse tipo de aberração que tá levando pro travequismo, querem o ser humano de um gênero só. Ou seja, eles querem que você não tenha pra onde correr, que você não tenha uma família para te apoiar, que você não tenha união, então tem que estar todo mundo separado e brigando, que você fraco, separado, brigando, eles te subjugam. Eu
costumo dizer que se eu entrar no DCE, qualquer DCE de letras do Brasil, eu quebro todo mundo na porrada. Eu brinco com alguns amigos meus falando isso. Mas se todos os DCEs do Brasil tiverem o mesmo treinamento iniciático fora do Brasil, em algum país que se diz neutro, e quando eles voltarem desse treinamento, eles quebram a gente. Na imprensa, na argumentação, nos tribunais, na rádio, na televisão, no colégio, que é tudo deles. E a gente fica aqui discutindo facções de cristianismo, se tem que guardar o sábado, se tem que guardar o domingo, se tem que ou não comer carne de porco, se tem ou não que fumar maconha, se tinha Rolex, se vendeu a joia, se podia. Percebam como isso é idiota e cuidadosamente controlado para desviarem de vocês do caminho. É por isso que eu digo e repito, não se distraiam. Não se distraiam. Eles querem vocês distraídos. O plano é tão óbvio e é tão infantiloide que só funciona se você estiver distraído. É a base de todo golpe. Distrair a tua atenção é a base da magia dessa magia de palco do Mágico de Oz, que eles fazem aí o dia inteiro nos palcos, aí em showzinho de mágica. É isso. Te distrair, põe as gostosas na tela. TikTok. O que é o TikTok? O TikTok é uma arma de guerra chinesa. Isso é óbvio, gente. Para idiotizar a população. E é muito difícil você perceber que você está ficando mais idiota. Você só vai perceber que você está ficando mais idiota quando você conversar com uma pessoa normal e achá-la super inteligente. Vai te causar uma sensação de dor, de inferioridade. Agora, percebam, qualquer culto religioso que fala para vocês, ou qualquer igreja, qualquer coisa que diga que tá tudo certo, que tá tudo bem, eles não querem o seu bem. Se você fala um idioma estrangeiro, não pensa que tá bom, não, tá pouco, você é chimpa. Aprende mais. Se você é eletricista, é pouco, vira carpinteiro. Se você é um grande cozinheiro de comida japonesa, aprenda a fazer comida italiana também. Vocês pegam o Leonardo da Vinci do passado, o cara tinha trocentas milhões de habilidades diferentes. É claro que a humanidade hoje é mais chimpa do que foi no passado recente. Recente. Um jovem ateniense do 3000, do 1000 a.C., ele tinha mais conhecimento literário, um jovem de 16 anos, que o professor de literatura do Brasil hoje. Então, assim, você fica andando com os retardados mental do teu bairro que falam iogurte, tauba, largato, meu amigo, você não vai evoluir. E você, pior, você não vai perceber o quanto você é retardado. Você tem que andar com gente mais inteligente, culta e capaz que você. Agora, essas pessoas não vão querer andar com vocês. Você tem que ter alguma coisa para... Bruce Lee dizia muito isso. Ofereça valor. Depois você pede o que você quer. E percebam que pessoas humildes que sobem na vida é sempre assim. Ele entra numa empresa e... Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Então ele trabalha, mostra as qualidades dele, e quando ele está extremamente necessário, é hora dele procurar. Alguém vai sempre oferecer uma oportunidade. Ou então, ele simplesmente, ele dá o blefe. Ah, olha, vamos precisar de você para um projeto aqui, segunda-feira. Você fala, putz, não dá. Queria agradecer, maravilhosa experiência, mas eu recebi uma proposta, tô indo embora. Ninguém faz isso. Conheço gente que fez. É devastador pro empresário quando ele... eu achei que ele era um trouxa que tava aqui ganhando um salário mínimo 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você depois aprendeu todo o know-how. Gente, eu frequentei uma delicatessen, uma das melhores do Rio de Janeiro, tá? Não quero dizer onde é, porque, enfim... E nunca conheci o dono, não. Frequentei ela há muitos anos, comprava sexta-feira lá, comprava vinho, charcutaria, uns negócios importados gostosos para passar o final de semana. E um dia eu indo numa outra delicatessen, numa cidade vizinha, que tem 3 filiais, comentei e tal, e o gerente lá falou pra mim assim... Pô, sabe quem que é o dono lá? Eu falei, não conheci não. Ele era funcionário daqui.
Falei, caralho, cara, eu já ouvi várias histórias assim, principalmente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eu ouvi várias também. Falei, como é que é? Ele conheceu todos os fornecedores, anotou todos os telefones, as carteiras de. Ele ficou muitos anos aqui, alguns anos, sei lá quanto. Ele pegou todas as carteiras de Frei Tiago de São José, canal Monte Carmelo, gosto muito também. Tradutor de Direito, eu gosto muito. Betete, gosto muito. Então ele pegou a carteira de clientes, os telefones, os contatos das empresas fornecedoras, alugou uma loja de boca, devendo, sem pagar nada, e foi dando tudo de nome. Pegou o primeiro estoque todo consignado, sem dinheiro, sem pagar nada. Então abriu o negócio praticamente com as prateleiras de tauba, feito de qualquer jeito lá, e foi vendendo, foi pagando e conhecia o negócio profundamente. E hoje as filiais dele, ele tem uma unidade, mas é melhor do que a original, de onde ele trabalhava. Então ele ofereceu valor, estava conhecido, e o cara venceu na vida. Doideira, né, gente? Doideira. Mas, vamos ficando por aqui. Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus. Então, evitem aí, tentam perceber esses termos que ele usam. Miriam Porcão passando vergonha. É você que tá passando vergonha, falando que ela tá passando vergonha. Ela tá recebendo dinheiro de vários lugares do mundo. Ela é a falange de uma mão cheia de tentáculos. Ela é totalmente descartável. Você vai falar que Miriam Porcão, que fulano de tal passando vergonha. Você que tá passando vergonha. Ela tá cumprindo um script. Vocês vejam lá o Bidê lá nos Estados Unidos, o filho já confessou que é cracudo, foi expulso do exército por ser cracudo, mentiu para comprar arma, porque o usuário de droga não pode comprar arma nos Estados Unidos, ele mentiu e comprou. Ele comeu a filha do muçulmano lá, que agora tá mandando de vez lá. Tem foto dele comendo a filha lá do muçulmano, viado lá. Gente, é uma nojeira. Esses prefeitos aí do Brasil, a grande maioria, quase a totalidade, gente, eles não fazem mais nada a não ser roubar. Mas para de dizer que ele tá roubando para eles. Claro que um pouco fica para eles. Mas o combustível da Cabal é o caos. Para depois eles virem com a solução. Mas você tem que dar uma parte da banca. Eles chegam com uma parte. Mas quem botou eles lá? Então eles têm que investir no sucessor e no antecessor. Por quê? Porque eles pertencem a uma pirâmide. Eles são apenas um tijolinho dessa pirâmide. Percebam? E essas famílias estão diretamente ligadas à independência, essa falsa independência desse período caprino do Brasil, que é controlado pela elite veneziana, nobreza negra veneziana, de comerciantes ashkenazi, pessoalzinho do nariz avantajado, e aí entra grupos que a gente nunca vai saber. Eu não estou dizendo aqui, nós nunca vamos saber ao certo qual é a relação entre esses grupos. Eu não sei se a gente pudesse fazer umas coisas com eles que não posso dizer aqui. Percebam? Mas aí tem os olímpicos, essa turminha aí dos olímpicos, do Illuminati, os relativistas. E esses grupos têm algumas dezenas de famílias poderosíssimas. Eles brigam e cooperam o tempo inteiro. É o que está no livro do Olavo de Carvalho, lá do globalismo, né? Dos três eixos. E isso é uma teoria, mas nenhum desses livros sobre globalismo, sobre a Cabal, os Illuminati, Bilderberg, nenhum deles vai conseguir, nem eles vão conseguir explicar de tão complexo que é o fenômeno, mas eles têm uma orientação anticristã. Mas pelo menos lá no Apocalipse está dito que Jesus já venceu a guerra. Mas para entender isso, a gente tem que entender aquela teoria que eu expliquei no projeto passado do universo toroidal. Nós vivemos num livro.
passado, presente e futuro já aconteceram e estão também acontecendo ao mesmo tempo. E algumas entidades, alguns humanos e outros seres, eles têm a capacidade de passear por essas páginas desse livro toroidal. Então eu acho que a gente já venceu lá na frente esse jogo, mas até lá é aprendizado, é briga, é oração, orai e vigiai. Senão a gente pode ser abduzido. Não adianta esfriar. Agora, eles não vão ter pena da gente. O que a gente não pode fazer é dar autoridade moral, espiritual para esses retardados, nem da direita nem da esquerda, que são lá dois braços do mesmo monstro. Claro que a direita, por pior que seja, é melhor que a esquerda. Mas você vê, o que ela foi nos últimos 4 anos? Um caminho, um abre-alas, um tapete vermelho para a esquerda. É triste dizer isso. Ele podia, se ele tivesse, se ele quisesse. O que esse que saiu fez de sólido que ficou? Nada. E pelo contrário, ruiu essa republiqueta. Não, tem um lado bom, né? Tudo tem um lado bom. Essa porcaria aqui já é um negócio... Pra que você pegar uma realidade que está em desconstrução? A república, ela não tem conserto. Ela é o problema. A república, ela é o problema. Então eu não vejo, sinceramente, como é que isso vai acabar. Mas vai ser um desabamento doloroso, muita gente vai morrer, na minha opinião, já está morrendo, né? Mas as pessoas vão ter que parar, vão ter que se reorganizar, parar de ver TikTok, OnlyFans e resistir espalhado. Porque a força deles está em grandes cidades. Não vejo eles mudando essa realidade. Vai ser em grandes cidades. Quanto mais afastado você está, menos eles vão te encher o saco. É por isso que eu tenho aquele projetinho que eu já falei para vocês. Preciso de gente para ajudar, tem algumas pessoas ajudando, precisa de mais gente, para eles não encherem o nosso saco. Porque o grande foco deles são as grandes cidades que tem mais almas lá. Para quando vier a reset, a abdução, como vocês quiserem chamar, arrebatamento, ele será frequencial, na minha opinião. É isso que a Bíblia quis dizer. Mas vocês têm que entender que são 2000 anos aí de tradução. Como é que a gente vai explicar um negócio desse? O arrebatamento será frequencial. Você vai ser atraído para onde está a sua frequência, como um tuning de rádio. Difícil entender, né, gente? Mas é a tese com que eu trabalho hoje em dia. A coisa que eu acho que mais faz sentido para mim. É um jeito assim de explicar a Bíblia que é um negócio extremamente difícil de linguagem alegórica, né? Extremamente difícil de interpretar, muito simbolismo, muitas traduções. Mas eu acho que a coisa está mais ou menos por esse caminho. Mantenham-se humanos, porque toda essa propaganda de filmes de extraterrestre, de heróis, aliás, quem quiser entender bem isso, estuda o canal do Jason Rosa, grande produtor de conteúdo. Tem muita coisa oculta naqueles filmes e todos são representações de anjos caídos, para depois eles vão te oferecer aqueles poderes com o transhumanismo, injeções. E mantenham-se humanos, não caiam nessa. Satanás é o pai da mentira. Não conversem com eles, não conversem com ele, que ele vai convencê-los. Não dá para você ganhar do campeão. Então é orar e vigiar, porque ele convence. O cara dá nó em pingo d'água. Nós não somos Jesus. Nós podemos agir em nome de Jesus. Se tivermos uma vida correta, escorreita, invocando Jesus, teremos proteção. Mas não vamos dar ouvidos, porque a gente pode sim emprenhar pelos ouvidos. Tá certo? Deus abençoe vocês e uma boa noite.